eu fiquei pensando, né, nessa palestra, como eu já falei antes, eles iam falar da tradicional, mais ou menos assim, quando uma pessoa vem fazer mapa com a gente, o que a gente pode entregar, né, para a pessoa, né? O que ela busca, como é que a gente pode ajudar, principalmente, né? Então, é mais ou menos esse o tema, tá? Então, assim, eu fiquei tentando lembrar dos últimos atendimentos meus, o tipo de pergunta que as pessoas fazem, né? Mas antes tem isso para reflexão. Quem sou eu? Acho que a gente sempre se pergunta essas questões. Para onde eu devo ir? Qual que é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Que eu acho que a astrologia responde muito, assim, o que a gente veio fazer aqui, né? Outro dia eu estava lendo um livro e ela usou uma imagem que eu achei fantástica, assim, de quando você está num metrô, que é como se você estivesse num vácuo, assim, porque você acabou de sair da estação e você só pensa onde você quer chegar. Então é como se a vida suspendesse ali naquele período, né? E você não está nem num lugar nem no outro. E eu acho que quando você se coloca na vida com esse vácuo, é muito ruim, fica faltando uma conexão com esse centro mais profundo, né? Com uma coisa que é tua mesmo, né? Que é o self, para o Jung, vamos dizer. Mas, assim, qual é o propósito? Porque você viver, assim, meio inconscientemente, sabe? Sendo levado por tudo, sem entender o que está acontecendo, por que as repetições acontecem, é um grande problema, né? Porque a pessoa fica refém, né? Bom, nós vamos falar de tudo isso. Então, alguns questionamentos que chegaram para mim nos meus últimos atendimentos. Será que eu devo continuar nesse relacionamento ou devo partir para outra? A gente fala assim aqui, viu? Se partir para outra. Tá? Por que ela não reconhece né, que eu atendi faz pouco, por que ela não reconhece que eu estou sempre tentando ajudar? Ela não me acha uma pessoa boa? Ela estava falando da mãe dela, né? Sabe, por mais que eu faça, nunca agrada, nunca... Né? Então, é uma angústia isso, né? Essas questões que chegam para a gente nos mapas, né? Eu não entendo porque eu não consigo ficar satisfeito. Na verdade, eu pus aqui meio tentando ser neutro, mas era um cliente homem. Por que ele não ficava satisfeito com o atual que eles moravam juntos, né? E que ele já estava vendo uma pessoa na internet, daí já fica balançado, começa a olhar o Instagram, e é tudo lindo, maravilhoso, uma ex-namorada. Então, com ele foi esse trabalho que eu faço, que eu acoplo o mapa com as 12 sessões, né? E era muito essa problemática dele, né? Não sei se deveria morar sozinha ou continuar na casa dos meus pais, por exemplo, também já tive. Será que eu poderia mudar de profissão agora? Não sei se tenho habilidade para essa outra carreira. Isso é muito comum em vocacional, né? A pessoa, porque uma coisa que a gente analisa em vocacional é habilidade e vocação, talento. Uma coisa, às vezes, você tem facilidade para uma coisa, mas não tem... assim, você tem a vocação, você tem a paixão, mas você não tem a habilidade, a facilidade e vice-versa, né? Então, esse foi um questionamento também, né? Que é frequente, né? Frequente que chega pra gente, né? Será que devo ficar no Brasil ou devo mesmo ir morar fora, que eu já estava pensando em talvez morar fora? Ok, tá? Então, mais ou menos por aí, né, a gente se questiona, né? A gente se questiona e a gente recebe esses questionamentos. Então, se você que não está acostumado com a astrologia, vamos supor, você vem se consultar comigo, tudo que eu falar aqui, gente, não tem nada a ver com a tradicional, tá? Tem muito mais a ver com uma postura, porque a tradicional é uma outra coisa, eu acho.
É que nem, sei lá, homeopatia e alopatia, eu acho diferente. Mas tem muito mais a ver com uma postura antiga dentro da moderna. Dá para entender? Dentro da astrologia moderna, ocidental, posturas antigas, né? Então, isso eu acho uma postura mais dogmática do astrólogo, quando ele fala assim, você vai sair do seu emprego em 2 meses, vamos supor. Ou não vá morar fora, isso não vai ser bom para você. Como você se sentiria? Você que não está acostumada com a astrologia, assim, você vai numa consulta, o que você acha, por exemplo? Parece mais tipo uma adivinhação, né? Uma coisa mais dogmática, assim. Não, porque assim, uma coisa é terapeuta falar, outra coisa é pai e mãe falar, mas quando o céu fala, aí não tem como você contestar, né? Concordo? Porque daí, realmente... Então, eu acho isso também, que fica uma coisa meio de cima para baixo, né? Não faça isso ou infantiliza, né, o cliente. Vejo que você vai terminar seu relacionamento ainda este ano, por exemplo. Dá até um pouco de medo, né? Porque a gente ouve histórias, assim, N histórias, do tipo, o astrólogo falou que eu sempre ia ter problema, era alguma coisa com Saturno, já chegou para vocês casos assim, que eu nunca ia ter filho, que eu não... Então, isso tem sido muito falado, tem sido muito pensado na astrologia, né? Quando eu comecei lá com o exame do ISAR, a proposta é muito nessa linha de você não ter esses relacionamentos, essa postura verticalizada com o cliente, mas sim horizontalizada, né? Então, vamos lá. Aquelas questões dos atendimentos. Será que eu devo continuar neste casamento ou devo partir para outra, né? Aí o astrólogo respondendo, o Saturno na casa 7 do teu mapa mostra que vai ser difícil você ser feliz no casamento, mesmo com alguma outra pessoa. Aí é uma bomba mesmo, né? Não, porque olha, você tem o Saturno na casa 7, então assim, não vai ter jeito, né? Então é uma coisa que fecha, não abre, né? Fecha. Porque ela não reconhece que eu estou sempre tentando ajudar, ela não me acha uma pessoa boa. Aí o astrólogo fala o seguinte, você tem uma tendência para querer sempre ajudar os outros por causa do seu Netuno. Você fala, perfeitamente, ok, então tá tudo explicado. Eu sou assim, que eu, né, por causa do meu astrólogo explicou, não tem, ok, sabe? É uma coisa que me passa, assim, um sentido meio de impotência frente a um céu, que daí é muito mais do que uma pessoa falando, né? Não entendo porque não consigo ficar satisfeita com meu namorado. Conheci uma pessoa na internet, no caso ele do meu cliente. Aí o astrólogo fala, não, mas isso é o seguinte, é por causa do teu Urano na casa 5, entendeu? Perfeitamente. Então, mas eu já atendi casos que as pessoas chegaram com esse tipo de fala, eu não lembro bem, eu só lembro que ela falou, eu não sei, acho que era Mercúrio, ou era Saturno, eu não sei, mas que ia ser difícil para mim com o namorado, sabe? E outras tantas, tá? Ou uma outra postura, que eu tenho um curso inteiro sobre isso, que é assim, vamos tentar compreender o que anda se repetindo nos teus relacionamentos. Então, você pega a mesma pessoa, como a Júlia bem explicou, que tem o Saturno na casa 7, a casa 7 é a casa do casamento, tá? E aí é uma situação, uma condenação celeste ou existe alguma saída? Existe muita saída, desde que a pessoa seja partícipe da vida dela, entende? Ela não pode ficar numa situação de impotência frente aos ditames do céu, porque, aliás, são símbolos
a gente está lidando com uma linguagem arquetípica e que tem inúmeras possibilidades de expressão. Então, quando você fecha isso, é muito grave até, né? A gente tem falado muito disso. Você não vai ser feliz porque você tem Saturno. Não é assim. A Júlia bem explicou, tá? Então, quando você coloca a pessoa dentro do atendimento, que, aliás, é a vida dela, não é a tua, né? Você está fazendo com que você tenha a linguagem arquetípica, você tenha ali os arquétipos, mas ela que vai dar vida para aqueles arquétipos, ela que vai, com o livre-arbítrio dela, tá? Então, uma coisa é ela ter a consciência de uma dificuldade, outra coisa, assim, ela decorar um jargão astrológico, outra coisa é ela ter um insight numa consulta astrológica e aquilo mudar a vida dela, entende? Então, é bem diferente, né? Então, pelo momento atual, o teu mapa mostra a pessoa se quer ou não sair do emprego, por exemplo, né? Se deve ou não sair do emprego. Pelo momento atual, teu mapa mostra que está se acentuando uma tendência que possa te levar a querer romper, vamos supor, um trânsito de Urano, romper com situações e relacionamentos, especialmente no setor profissional. Você reconhece isso em você? Porque é dentro dela. Gente, não é o céu que manda o raio, certo? Isso é dentro dela que está acontecendo. Então, ela tem que estar situada no atendimento e tem que caminhar junto, né? Porque é impossível a pessoa mudar se ela ficar numa situação de que ela não tem nada a ver com a própria vida dela. E parece meio absurdo, mas quando eu dava presencial, até que eu estava comentando com eles aqui em Sousas, num outro lugar, lá em 2005, eu tinha uma aluna que ela era professora de matemática. Ela tinha uma dificuldade para entender, mas como tem a ver comigo? Mas se acontece alguma coisa, se eu me separo... Aconteceu, mas o que você quer dizer que tem a ver comigo? Eu falei, é claro que tem a ver com você, porque a gente parte, não num sentido de culpabilização, mas num sentido até o oposto de uma palavra que está na moda hoje em dia, de empoderamento, de você assumir as rédeas do teu barquinho e poder conduzir, tá? Porque tudo que está inconsciente tem uma força muito violenta, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, isso é muito um mantra nos meus cursos, né? A astrologia não é concretamente preditiva, mas arquetipicamente preditiva. Vocês conhecem esse livro do Richard Turnus, Cosmos e Psique? Então, ele fala muito disso nas palestras dele. Eu comecei indo lá nos Estados Unidos e tudo. Ele fala muito disso, né? Então, quer dizer, você não vai concretamente fazer uma previsão porque tem múltiplas expressões, mas você tem a linguagem do arquétipo e é riquíssimo isso, entende? Assim que você fala com a pessoa, ela já se reconhece, ela fala exatamente o que está acontecendo comigo, tá? Quer dizer, você consegue ver os ciclos se repetindo, né? Por exemplo, agora Urano entrou em Gêmeos, né? Saturno e Netuno, etc, etc. Quer dizer, a gente vê no social as mudanças, é nítido, é muito nítido para quem acompanha a astrologia, né? Mas você não vai falar exatamente assim, o Lula vai morrer, o Netanyahu vai abdicar, entende? Isso eu acho que você pode acertar como você pode não acertar. Mas você falar, por exemplo, que o mapa de Israel está sendo super ativado agora, o mapa também do Netanyahu com Saturno e Netuno, é outra coisa. Quer dizer, mudanças irão acontecer, por exemplo. Né? A mesma coisa com o Putin também. Bom, porque eles têm tudo em Libra, né, gente? Eles têm um estélio em Libra com Netuno e agora o Saturno vai se opor, né? Bom, então, eu acho que a questão que se coloca é assim,
quais vozes internas estão sendo subestimadas, quais dominam o enredo. Quando a gente olha um mapa, vocês sabem, tem uma coisa que puxa para um lado, tem outra que puxa para o outro, tem outra que puxa para o outro, tem uma que você quer, como eu falei, perdoar e Netuno e não sei o quê, depois tem um Marte com Plutão, depois tem... né? Assim, e aí, quem sou eu, né? Eu gosto muito desse conceito do Assagioli, que é um psiquiatra italiano, das subpersonalidades, que eu acho que corresponde muito aos complexos do Jung. Então você olha o mapa, você vê aquelas forças ali brigando, aquelas questões, e a pessoa, sabe, como é que ela vai coordenar tudo isso? E para o Jung, o processo de individuação não é você ficar bonzinho, não ter a tua sombra, é o contrário, é você ter a sua totalidade, você juntar tudo, a parte boa, consciente, fácil, e a sombra também, né? Então, naquele jogo do mapa, tem muita coisa ali que está sendo suprimida, reprimida, e a pessoa fica à deriva, ela não está se dando conta. Espera aí, nós vamos chegar lá. Então, eu acho que a questão é assim, onde há potenciais, onde há bloqueios e resistências, qual narrativa interna está orientando decisões profissionais e afetivas? Porque as decisões profissionais partem de quem? De você, de dentro de você, né? Então, assim, e elas estão condicionadas pelas tuas questões emocionais internas. Você escolhe uma coisa ou outra, um trabalho ou outro, tudo depende daquele jogo de forças do mapa, de questões que você aceita no teu mapa, ou, por exemplo, outras questões que você não aceita e reprime e que estão ali pululando, né, com força, da mesma forma, né? Então, isso tudo vai determinando o teu direcionamento de vida, né? Então, por exemplo, você falar assim, que eu já vi N vezes, eu sou assim por causa... Não, mas é por causa do meu Saturno. Quer dizer, se antes era por causa do pai, da mãe, do marido, agora é do Saturno, que é muito pior, porque daí não tem contestação, né? Eu sou assim porque eu nasci assim. Então, não é essa a leitura. Você nasceu assim e tem toda uma proposta para você conhecer, super interessante, para você poder, como está na moda também, ser a melhor versão de si mesmo, assim, mas para você poder viver melhor com aquela potencialidade. Não é negando a potencialidade, mas é tirando o melhor proveito, tá? Mas não é assim, você justificando a tua paralisia pelo planeta. Porque, sabe, você pode justificar por causa do marido, do vizinho, aí você passa a justificar por causa do planeta, né? Então, eu acho que a ideia é assim, é esse processo de individuação do Jung, de você ser quem você é, na sua essência. E isso o mapa é imbatível para mostrar qualquer teste Roche, eu acho, né, da psicologia. Eu acho que a amplitude do mapa assim, é muito maior. Então, acho que a questão é essa. Como posso me apoderar de quem eu sou na minha essência? Mas como você vai se apoderar se você não souber qual que é a tua essência, né? Mas o mapa mostra a tua essência. Independente de família, de sociedade, tá? Como posso realizar minha evolução pessoal? Nesse sentido que eu acabei de falar, de integrar o todo de você mesmo, a tua totalidade, a sombra, né? E todas as tuas partes ali, né? Então, por exemplo, gente, você vai num médico, vamos supor, ele está aqui medindo onde é o problema e tal. Você vai com uma queixa, assim, não... É porque eu tô com uma dor, assim, passa pelo joelho, mas não sei, começa aqui em cima, daí reflete, vai até o calcanhar, entendeu? E questões psíquicas são assim, tá doendo,
mas você não sabe localizar exatamente o nó, né? Como se deu aquela profissão, como se deu aquele casamento, como se deu... Então, é impossível você curar o que você não conhece. Se você ficar à revelia, você não tem como se apossar das tuas questões, né? Então, por exemplo, essa imagem eu acho muito legal também, que é essa imagem de você, como eu falei do vácuo do metrô, você estando meio à deriva assim, da própria vida, inconsciente totalmente dos teus processos, do teu mundo interno, do que dói, do que não dói, do que você tem facilidade, do que você é melhor você evitar porque você vai se machucar. Você não tem consciência de nada, nada que está pegando, assim, nada. Então eu acho que a astrologia ela tem essa função, né, assim, que não é algo que se imponha, né, de fora para dentro, como um raio de um planeta, né? Ela parte dessa simpatia, que era, né, a coisa mais complicada que tem, explicar a astrologia, né, entre o micro e o macrocosmos. O Jung falava dessa simpatia, simpatia e tal. Pode pensar, sei lá, sincronicidade, enfim, o micro espelhando o macro, né? O cliente estando totalmente implicado e participante do processo. Não é derramar jargão astrológico em cima da pessoa, porque você tem o Saturno assim, porque você tem o Plutão assim, porque você tem... Não adianta, gente, não adianta, você só confunde a pessoa e fica uma coisa racional. Ela tem que estar com o emocional, você vai sentindo ao longo da consulta, porque assim, o mapa não mostra o teu grau de conscientização das coisas, não mostra. O mesmo mapa, a pessoa pode estar vivendo num nível ali mais primitivo possível, né? Ou num nível mais simbólico, né? Espiritual, psicológico, enfim. Ele não mostra isso. Então, você tem que ir sentindo, quando você está atendendo, que nível de compreensão psíquica que a pessoa está para você poder falar de X, Y, Z. E que aquilo vai cair na hora certa, no momento certo, entende? E, como eu falei antes, não é uma relação vertical, de cima para baixo, é junto, tá? Hoje em dia eu ando vendo até muitas vezes médico fazer isso. Ó, peraí, vem cá, você está entendendo o que você tem? Você tem isso, você tem que entender, entendeu? Até dentista falando assim, ó, você tem que entender que tal dente, não sei o que, não sei o que. A pessoa fica assim, alheia, ela tem que colaborar, ela tem que saber o que ela tem que fazer para colaborar, né? Até em musculação, você vai lá, as pessoas, não sei o que, proteína, não sei o que, você começa a entender, você tem que estar consciente, né? Então, eu sempre falo muito disso, dessa escuta empática, sabe? Antes de qualquer Saturno, Plutão, etc., existe um ser humano na tua frente que tem as demandas, ele não veio à toa, ele ou ela, tem algumas questões, né? Ele tem questões de vida, profissionais, amorosas, dores, né? Então, eu acho que a gente tem que agregar muito isso na astrologia, né? Aí a gente vai falar assim, vamos ver o que os mestres falam, né? O Jung tem essa frase que eu acho muito legal. Até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Assim, não sei o que acontece que eu caso 3 vezes com um alcoolista, né? Não sei, assim, uma coincidência, assim. Quer dizer, você está implicado porque a vida é tua e o mapa é teu, né? Então, essa é uma citação no livro da Liz Greene, né? Jung's Studies, entre milhões, né? Que era muito essa visão do Jung. Aí você fala, vamos ver o que um outro mestre fala, né? Então, você pega o Freud, tem essa frase, é uma frase antiga até dele, né? Mas é interessante.
que ele fala: volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se, então compreenderá por que está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. Estão falando a mesmíssima coisa, né? Então, quando o Jung fala do destino, das moiras do destino, ele fala, mas sempre dessa forma, né? Correlacionando mais com o mundo interno da pessoa, né? Tanto que ele abandonou lá várias coisas mais ditas esotéricas, assim, né? Mas, enfim. E daí também... Tá ruim mesmo, não? Tem essa que eu achei bonitinha também, self-knowledge is the beginning of self-improvement, quer dizer, autoconhecimento é o começo da auto-melhoria, tá? E aí ele olha e fala, faltava essa pecinha do quebra-cabeça, veja, agora caiu a ficha, agora saquei tudo o que eu venho repetindo, às vezes há 40, 30 anos, porque é assim mesmo. Às vezes eu acho que você pega um complexo no mapa, um complexo é a vida inteira para resolver um, né? Então, essa imagem eu acho muito legal também de você entender como os complexos, né? O Freud vai falar de impulsos reprimidos, o Jung vai falar de complexos, a Sagioli vai falar de subpersonalidades, mas quando você tem um lado teu, e as configurações astrológicas mostram muito bem isso, é que está isolado do resto, ele não está integrado. O que é ele não está integrado? Você não tem a menor consciência daquele Plutão-Marte, quadratura Marte na tua vida. Você só repete aquilo, mas você não integra, você não consegue conscientizar, você não consegue controlar, você não consegue sentir a dor, eu tenho isso e eu preciso trabalhar isso. Você não sai daquele nível mais primitivo. A saída é justamente a conscientização para você viver em outro nível, né? Então, tá aqui, vamos dizer que seja a psique mais consciente e aqui um complexo eliminado, inconscientizado, completamente fora da tua psique consciente, né? E ele fica atuando com muita força, atuando, se repetindo, atuando. Então, assim, quando estamos fora da nossa essência e do nosso caminho, são as crises, os sintomas, ansiedade, depressão, né? Que tudo que está na moda hoje em dia, né? Falar em autismo, TDAH, são sintomas, né? Estados depressivos, a solidão, né? Quando você não... Porque não adianta você só se entender com a outra pessoa. A Júlia falou disso também. Você tem que se entender com você antes. O que acontece, né? Então, existem alguns... Isso aqui é muito resumido, alguns indicativos astrológicos que vão nos falar dessa sombra, dessa questão inconsciente, mas tem uma potência muito forte. Então, planetas focais de T-square ou iode, aspectos muito tensos, você pega um planeta cheio de aspectos tensos, planetas nas casas 4, 8, 12, Saturno, Plutão, Lua, complexos, tá? Eu tenho uma coisa muito mais detalhada que isso, tá, gente? Isso é só planetas sem aspecto, planetas retrógrados, interceptado também, eu considero que a energia está bloqueada, Quiron, Lilith, tudo depende do todo do mapa, tá? Eu estou pensando isoladamente, mas vocês sabem que o mapa é uma alquimia e as coisas vão se somando, tá? Então você pega, por exemplo, não vamos falar de política, tá? Quem gosta do Trump, quem não gosta do Trump, pelo amor de Deus. Mas nisso que... aqui, para quem não está acostumado, aqui é a casa 12. É uma casa que tende muito a inconscientizar. É como se tivesse um mecanismo de repressão
nesse setor que a pessoa não acessa facilmente para a astrologia psicológica, são impulsos. Então, esses impulsos não são facilmente acessados na casa 12. E, no caso, ele tem um Plutão que eu considero praticamente sem aspecto, porque o único aspecto que faz aqui, os únicos, é com Netuno e com Júpiter, com uma orbe um pouco mais distante, e são planetas transpessoais, né? Planetas mais lentos. Júpiter não é transpessoal, mas é um planeta mais lento. Então, assim, para mim, eu considero esse Plutão do Trump na casa 12 praticamente um Plutão sem aspecto. E um planeta sem aspecto, ele está como aquele navio que vocês viram, ele está totalmente à deriva, ainda mais numa casa 12, a pessoa tem zero de consciência daquilo. Eu já atendi, muito tempo atrás, uma moça que ela tinha, assim, um stellium na casa 12, e quando ela chegou, ficou aquela coisa muito superficial e tal. Aí tentei, tinha Sol, tinha Urano, tinha tudo, assim, 6 planetas na casa 12 e tal. E eu tentando tocar alguma coisa, quando eu falei do Sol dela, de alguma coisa do pai, ela tem que buscar meu filho na escola. Levantou, assim. Quer dizer, assim, ela não tinha, ela devia já ter naquela época uns 38 anos, ela absolutamente não tinha tido até então contato com todas aquelas questões da casa 12. E tem uma história que justifica muito aquilo, ela rompia de repente, porque estava Urano lá e tal. E aí, depois de uns 6 meses, mas alguma coisa ficou, né? Ela me ligou, chorando copiosamente, assim, nós ficamos no telefone 1 hora, assim, ela tá, sabe, aquilo daí veio porque estava lá, não fui eu que inventei, entende? Tinha questões lá, daí aquilo veio, enfim, foi um monte de confusão, e depois ela veio pessoalmente e tal. Mas o que eu quero dizer do Trump? O Plutão, eu faço uma correlação, não eu, né, todo mundo, com o Hades, da mitologia grega, que é o deus da morte, né? É o deus das profundezas, é o deus das transformações, né? Então, vocês sabem, toda aquela coisa da mitologia, né? Mas ele tem uma potência, né? A gente pode fazer uma correlação com a bomba atômica, né? Ele tem a força das profundezas, da sombra, né? E ele era o invisível, né? Então, quer dizer, ele age de uma forma que não é como Marte, né? Quer dizer, pá, né? Óbvia, assim. Tudo bem, mas como você pode vivenciar o Plutão? Muitas vezes você projeta e você vê essa sombra projetada no inimigo, porque ele é um Plutão assim, é tão forte que você não entra nas crises, né? Você evita, suprime, alage. E aí você projeta na figura do inimigo, né? Então, estão contra você, estão ameaçando, então vamos fazer um muro, porque os mexicanos vão entrar, vamos fazer muro, entendeu? É uma paura, sempre tem alguma coisa ameaçando, invisível, que não, sabe, que difusa, assim, mas essa sensação que vai para a psicopatologia muito para o lado paranoide, né? Então, um Plutão assim é digno de nota, de trabalho, que está na casa 12, tá? Então, só para dar uma ideia. Então, falando então na astrologia, de novo, gente, não tem nada a ver com a tradicional, que tem um outro enfoque, mas da astrologia moderna, com essa postura mais antiga, eu diria que eu viria essas diferenças como uma descrição do caráter, né? Tal, Áries é assim, Touro é assim, Gêmeos é assim e tal. E na psicológica, um foco na compreensão psicodinâmica da personalidade. Isso que eu falei, bloqueios, projeções, repressões,
né? Por exemplo, ele não ter consciência, né? Uma repressão dessas, né? Características fixas da personalidade, né? Como se você... Não, você tem Saturno com a tua Lua, você é assim, né? Ou você é de Câncer, você é afetivo. Calma, tem que ver o mapa todo, porque senão você vai já estar meio até que rotulando, né? É o Sol em Câncer que conversa com não sei o quê, que conversa com a Lua, tá? Então, ela, nesse sentido, ela é mais evolutiva nessa crença na possibilidade da evolução psíquica, né? Que entra, claro, o aprofundamento da psicologia também, né? Você focar só na predição de eventos externos, né? Na astrologia, a importância da consciência das tendências. É uma compreensão muito mais de que o mundo externo ele está espelhando o teu mundo interno, né? Aquela compreensão lá do Richard Turner e tal. Quer dizer, não é à toa que veio uma pessoa e do nada te deu um soco. Assim, você podia estar com trânsito de Marte, enfim. É uma coisa que tem a ver com o teu mundo interno, as repetições, as coisas que acontecem. É claro que, não diria assim 100%, mas em grande parte, tá? Ela pode ser mais determinista, no sentido, faça isso, faça aquilo, né? Ou pode, na psicológica, vai mais para esse lado do autoconhecimento, desenvolvimento do potencial e dessa coparticipação do cliente na história dele, tá? Então, muito rapidamente, porque a Júlia já falou e o Simão vai falar também, vou passar muito assim, que eu achei que ia ter mais gente que nunca tinha tido contato com a astrologia, né? Então, só as necessidades básicas, ego, ou seja, a integração da personalidade, identidade, criatividade, brilho, vontade, autoexpressão, caminho da individuação, a vivência emocional mais primitiva e inconsciente, como a pessoa reage afetivamente, intimidade, sensibilidade, como sente a mãe, como é mãe, né, potencial para maternidade. O mundo mental e intelectual, pensamento, razão, comunicação, habilidade manual. Nossa, é uma luta aqui. Capacidade relacional com as pessoas em geral, mais especificamente com as mulheres. Eu vejo muito como fazendo parte da ânima, a Lua e a Vênus, né? Expressão da afetividade, carinho, amor, beleza, sensualidade, capacidade de atração, o tipo de mulher por quem o homem se atrai, ou a mulher se atrai. O Marte, então, como também a Júlia já falou, energia, agressividade, assertividade, iniciativas, liderança, como a pessoa coloca a sua agressividade no mundo, energia sexual, tipo de homem por quem a mulher ou o homem se atrai, né? Um motor do mapa. O ascendente, essa abordagem inicial, como você se mostra ao mundo, como inicia as coisas. A persona do Jung, eu faço muito essa correlação do ascendente com a persona, uma máscara social, né? A gente vê, às vezes, um ascendente muito dócil, entre aspas, e um mapa, né, ao contrário, um ascendente muito agressivo, um mapa muito sensível, como a pessoa atropela, muitas vezes, ela mesma, né? Um direcionamento profissional, elevação profissional e um caminho evolutivo da alma, os nodos. Eu sou chapada com os nodos, amo, adoro, eu acho que os nodos falam muita coisa, né? E a gente, com a astrologia, acaba aceitando mesmo que você veio, né, que tem outras vidas, e que você veio para essa vida com uma tarefa, com um propósito, né? Alguns ciclos, os principais, tá? 29 anos, retorno de Saturno, que são convites à reorientação
Então, 29, de 28 a 30, muitas vezes a pessoa é muito cobrada se não se definiu profissionalmente, se não se definiu afetivamente, ou quando ela está bem situada com o Saturno dela, é uma consolidação, ela vai para um outro patamar, né? Meu filho está nesse retorno de Saturno e ele está agora super importante lá onde ele está trabalhando e tal. De 38 a 42 é o ó, né, gente? Vocês sabem, aquela que acontece tudo em astrologia, porque você tem a oposição de Urano a ele mesmo, a posição natal do Urano, a segunda oposição de Saturno a ele mesmo, a quadratura de Netuno a ele mesmo, são ciclos, né? E a quadratura de Plutão a ele mesmo. Quer dizer, é muita coisa junto. É aquela idade do lobo, né? Que é conhecida. Quem casou antes, daí separa, começa outra profissão. A maioria das minhas alunas estão nessa fase de transição de carreira. Ah, veio do executivo, agora está adorando astrologia, não sei o quê, não sei o quê. 50, 51 anos é o retorno de Quiron. No mapa da independência dos Estados Unidos, eles acabaram de ter retorno de Quiron. Então, eu acho também que o negócio lá não está fácil, não só por isso, mas por várias coisas, que o Quiron, ele fala das nossas dores, né? A gente pode correlacionar com traumas também. É o arquétipo do curador ferido, que ele teve uma ferida incurável e ele foi aprender tudo sobre essa ferida e começou a curar os outros também, né? E eu acho que quem está nessa profissão da psicologia e tudo, tem que, de atendimento mesmo, a gente tem que, tem que pôr a mão em cumbuca, tem que trabalhar o Quiron para você poder atender a outra pessoa e ter empatia. Você fala, não sou eu aqui astróloga, não tenho problema nenhum, eu estou no Olimpo, você aí, não, sabe? É você poder ter essa escuta empática. Então, falando em direcionamento de vida, é claro que esses são casos óbvios, né? Bandeira, não é sempre que os mapas são assim, mas quando a gente pega o Chico Buarque, ele nasceu 19 de junho, tá ruim para ler daqui. E assim, foi um dia de diferença e 2 anos de diferença entre os dois. Ele é de 42, ele é de 44. Então, se a gente pensa em... um nasceu 11h30, outro 2 horas da tarde. Ele nasceu, como eu falei, 19 de junho, os dois são gêmeos, né? 18 de junho. Quer dizer, quando você começa a estudar astrologia, o que você aprende de gêmeos? Que é o arquétipo da comunicação, do mental, de trazer e levar informação, da escrita, do pensamento. Os dois foram o quê? Compositores nos Beatles, ele era o que mais compunha, né? O Paul McCartney. E o Chico Buarque também, ele antes de ser cantor, ele já era compositor de mão cheia, né? Então, a questão, assim, com as palavras, né, dos dois, quer dizer, eles deram um super direcionamento com o potencial do mapa. Se eles não tivessem seguido, eles iam, sei lá, ou ser professores, ou, do pior, no nível mais mundano, fofoqueiro, né? Como o pessoal brinca de gêmeos, né? Porque uma coisa dessa, olha, Saturno, Sol, Vênus, Lua, Mercúrio, Urano, aqui Sol, Lilith, os dois com o meio do céu em Gêmeos, Mercúrio, Saturno, Urano, sendo que ambos têm, né, ascendente em Virgem, cujo regente é o Mercúrio, que está em Gêmeos. Então, assim, é uma assinatura astrológica, isso aqui é uma tônica que não deixa dúvida, né? Quer dizer, não só em termos de profissão, mas é claro que eles, intuitivamente, deram um direcionamento de vida a partir do mapa deles, né? Com sabedoria, né? Você pega o Caio, a gente começa a aprender, porque Leão gosta de um palco, porque Leão é brilho, é criatividade e tal. Aí você pega o mapa do Mick Jagger com Plutão, Sol, Quiron, Mercúrio,
aqui, né, em Leão. E a Lua em Gêmeos, que é o arquétipo também da comunicação, Saturno e Urano, tá? Aí você pega do Caetano Veloso, mesma coisa, Sol, Júpiter, Plutão, Mercúrio, Nó do Norte, Roda da Fortuna, parte da Fortuna, né, Quiron. Quer dizer, ascendente Gêmeos, uma Lua em Gêmeos também. Cadê a Lua dele aqui? Casa 12. Esse é o Casa 12. Esse é o Mick Jagger. É, mas tá errado isso aqui. Ah, tá ao contrário, esse é do Mick Jagger, tá, desculpa, gente. A Lua, aqui do Caetano, o ascendente Áries, é isso mesmo. E aqui do Mick Jagger, tá? Quer dizer, tanto essa coisa da comunicação como do palco, do brilho, né? São longevos, né, na profissão, quer dizer, vieram para isso. O direcionamento de vida está muito óbvio. Você vai falar, mas é fácil falar assim em palestra, meu mapa não é tão óbvio assim, não é mesmo, muitas vezes, 90% não é tão óbvio, mas a gente precisa entender naquele jogo de forças o que está, vamos dizer, propiciando determinadas escolhas que vão dar o teu direcionamento de vida. E o que está sendo suprimido, que também está inconsciente, também vai dar o teu direcionamento de vida da mesma forma. Só que você está em revelia, você não conhece. Então você vai ali, que nem aquele navio. Então, você fala, tá bom, então como é que eu vou saber meu direcionamento de vida? Conhecendo o teu mapa, conhecendo profundamente o teu mapa, tá? Aqui, por exemplo, isso aqui, para mim, é um complexo, né? Eu fiquei muito feliz na tradução do livro da Alice Green, que eu vi que o Jung também fala em complexo. Mas eu fui ver que ele fala 10 anos depois que eu já dava aula disso. Então, isso aqui é um complexo, é o Marte em quadratura com Plutão e o Marte em quadratura com Plutão. São dois lutadores bem antigos, né? Talvez vocês nem conheçam, o Muhammad Ali e o Bruce Lee, mas que foram muito famosos. O que acontece? Isso aqui, quando a pessoa sente o impulso da raiva, ele vem junto com o influxo plutoniano. Não é só uma raiva que eu vou matar, né? Eu vou bater até matar, tá? Então, mais ou menos, muito a grosso modo, eles estão conectados num complexo que poderia estar inconsciente. Ele, quando ele foi descoberto, foi assim, ele brigando na rua. Ele foi socar um guarda, um policial, de ódio, de raiva. Daí ele direcionou para a profissão. Esse aqui também direcionou para a profissão. Ótimo, intuitivamente deram um direcionamento de vida. Eu estou dando exemplos de profissão que, é claro, eu estou pegando pessoas públicas, mas isso é para qualquer questão tua, na tua vida emocional, de relacionamentos, como você pode, conhecendo as pulsões e as potencialidades, como você pode dar um direcionamento. O Gandhi, por exemplo, qual que era a filosofia dele? Da não violência, a ahimsa, né, em hindu. E ele, o que acontece, gente? Ele também tinha essa potencialidade de uma raiva ligada com o instinto de morte, porque ele tinha Mercúrio, Vênus e Marte em Escorpião e o Plutão se opondo a esse trio aqui. Não é pouca coisa isso. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha o Sol em Libra e Ascendente Libra. É isso que eu falei, é aquela briga dos complexos. O que a pessoa faz com isso? Ela tem uma potencialidade dentro dela que ela fala, eu vou brigar, matar ou morrer. E ela tem uma outra que fala assim, eu não quero brigar, eu não quero conflito, o conflito me faz mal, eu gosto de paz, eu quero pacificar, que é o ascendente e o Sol em Libra. Nós não vimos lá o Sol, são as necessidades básicas da pessoa. Então, ele intuitivamente, ele vem com a filosofia da não violência, do ahimsa. Quer dizer, na própria filosofia está a palavra violência. Ele não abriu mão da violência. Ele tinha muita consciência, não, mas nós vamos parar o exército britânico. Nós vamos parar. Então, quer dizer, não é pouco, não é pouco. Ele tinha uma força aqui de uma
Coisa que vem lá das profundezas, né? Tá? Bom, e para terminar essa frase aqui do Jung, para a gente ver a importância, né, da astrologia, nesse livro da Liz Green. Como sou um psicólogo, estou principalmente interessado na luz particular que o horóscopo natal apresenta sobre certas complicações do caráter. Em casos de diagnóstico psicológico difícil, eu geralmente lanço mão de um horóscopo natal para ter um outro ponto de vista, de um ângulo totalmente diferente. Devo dizer que muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidavam certos pontos que, de outra forma, eu não teria sido capaz de entender. Olha só. A partir dessas experiências, formei a opinião de que a astrologia é de particular interesse para o psicólogo. Isso foi uma carta ao astrólogo indiano Bangalore Venkata Raman em 1947. Olha só, mais de 100 anos, né? Não, mais não, né? Quase. Mas, então, é isso, gente. Sei, acho que eu terminei na hora, né? 9h05, tá? Era isso que eu tinha para falar, então. Tá?